Olá você, tudo bem? Água, protóxido de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Líquido mais abundante no planeta, compondo 70% do seu organismo e condição sine qua non para a vida no planeta Terra. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo da água em biologia molecular, especialmente para você. Vamos lá? Ok! É um imenso prazer estar com você nesta aula que é o marco inicial dos estudos da biologia molecular ou bioquímica. Vamos estudar hoje a substância mais importante do planeta. Quem? A água. Mais de 65% do seu organismo é água. Protóxido de hidrogênio. Primeiro componente mais abundante encontrado na matéria viva de todo o planeta Terra. Primeiro componente. Todos os seres vivos do planeta apresentam grande quantidade de água em sua composição. Temos também o segundo componente importante, que são as proteínas para os organismos animais e os carboidratos para os organismos vegetais. Professor, o que tem de importante para se saber e se estudar a respeito da água? Primeira coisa sobre a água é que ela é solvente universal. Ela tem a capacidade de solver, ela tem a capacidade de dissolver uma grande variedade de solutos. Claro, temos algumas exceções, como por exemplo os lipídios, que têm o seu caráter hidrofóbico e consequentemente impede a solubilização do mesmo em ambientes ou em meios aquosos, beleza? Mas a água, primeira coisa importante, ela é considerada como solvente universal. A molécula de água é muito simples. Ela é constituída por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Essa composição aqui, principalmente a sua estrutura geométrica, faz com que o oxigênio se torne parcialmente negativo e o hidrogênio se torne parcialmente positivo, o que caracteriza o fato da molécula de água ser uma molécula polar. Consequentemente, ela solve qualquer composto que também seja polar. Proteínas, sais, carboidratos são polares. Então a água é capaz de solver essas substâncias. No caso do lipídio, o lipídio é apolar. Isso é o que vai caracterizar a sua propriedade hidrofóbica ou aversão à água, que está relacionada às cadeias de ácidos graxos que compõem os lipídios. Mas aí, no estudo dos lipídios, a gente detalha melhor essa questão aí. Outra coisa importante sobre a molécula de água, além da sua composição e cargas elétricas, é o ângulo, tá, de ligação entre os dois átomos de hidrogênio. Os hidrogênios se ligam com o oxigênio por ligações covalentes e esses hidrogênios formam um ângulo de exatamente 104,5 graus Celsius, ou 5 graus. 104,5 graus de angulação. Não é mais e nem é menos. Alguns pesquisadores dizem que se esse ângulo fosse de 180 graus, um ângulo praticamente reto, a água não estaria no estado líquido à temperatura ambiente. Professor, mas qual a importância dessa angulação?
a maioria das propriedades e características da molécula de água e que são extremamente importantes para a natureza, ela só detém essas características por causa dessa angulação entre os seus átomos nas ligações covalentes. Beleza? E aí, professor, que propriedades? Primeiro, interação. Interação. As moléculas de água interagem com as substâncias, com outras substâncias, e interagem também entre si. Como assim, professor? Cada molécula de água, olha só, cada molécula de água, entendido ou não? Ela pode se ligar a outras 4 moléculas de água. Essas ligações ocorrem, aliás, através de ligações intermoleculares, denominadas de ligações de hidrogênio, onde um átomo de hidrogênio positivo estabelece, então, uma ligação de hidrogênio com um átomo de oxigênio parcialmente negativo. Essa ligação, que antes era chamada de ponte de hidrogênio, mas se você encontrar em algum lugar, em alguma prova, em alguma questão, ponte de hidrogênio é a mesma coisa. Hoje está se utilizando mais o termo ligação de hidrogênio. Então, essa característica básica da molécula de água, entendido ou não, da questão elétrica e também da posição e da angulação dos átomos envolvidos, permite que a molécula estabeleça interações com ligações do tipo ponte de hidrogênio. E aí é o seguinte, essa característica leva a uma propriedade da água importantíssima, que é a coesão. Coesão é quando as moléculas de água se ligam entre si. Ligação entre as moléculas de água entre si, através das ligações de hidrogênio. O hidrogênio de uma molécula se liga com o oxigênio da outra. Entendido ou não? Sempre assim. Então isso estabelece o que? A coesão. Quando moléculas de água se ligam entre si por ligações de hidrogênio, denomina-se de coesão. Mas a molécula de água também pode estabelecer adesão, que é quando ela se une a outras moléculas que também sejam polares, ou ela se liga à superfície de contato. Se eu pegar um copo com água e jogar numa parede, a maior parte da água irá escorrer pela parede e vai até o chão, mas a parede ficará com muitas moléculas de água agregadas à sua superfície. Isso aí chama-se adesão. Aí você olha para a parede e diz, olha só, essa parede está molhada. Se você pegar um guardanapo e pingar uma gota de água em cima dele com um conta-gotas, você vai verificar que, além de molhar o guardanapo, aquela gota de água ela vai gradativamente se expandindo, ela vai gradativamente se espalhando. E isso está relacionado com as propriedades de coesão e adesão. Extremamente importante para gerar uma outra propriedade fundamental das moléculas de água, que é a capilaridade. Professor, o que é a capilaridade? Propriedade da água de subir através de tubos capilares. Você pega um copo com água, pega um canudo de refrigerante e coloca dentro do copo. Você percebe que se forma no interior do tubo uma coluna de água que sobe por dentro do tubo até uma certa altura. Isso se deve à capilaridade. Entendido? Quanto mais estreito for o tubo, maior será a coluna de líquido em seu interior. Quanto mais largo for o tubo, menor será a coluna de líquido em seu interior. Esse mecanismo, essa propriedade é extremamente importante quando você pensa no transporte de seiva bruta pelos vasos xilemáticos de uma planta, ok? Olha só, a raiz absorve a água do solo por osmose, exerce pressão positiva, empurrando essa água para dentro do tubo vaso condutor de seiva bruta. Essa água, olha só, as paredes do tubo são hidrofílicas, tem afinidades pela água, a água vai consequentemente aderir às paredes do tubo e aí sobe gradativamente
por cerca de 1,5 metro de altura. Isso se deve à capilaridade, entendido? Que é esta propriedade da água com relação ao vaso condutor de seiva bruta nas plantas. À medida que a coluna sobe, entendido? Como as moléculas estão ligadas entre si por coesão, a molécula de cima puxa de baixo, que puxa de baixo, que puxa de baixo, e aí a coluna de líquido vai subindo gradativamente pelo tubo. Essa é a grande importância na natureza para os seres vivos, tá? Especificamente plantas, no seu transporte de seiva, a propriedade de capilaridade. Quarta propriedade, a coesão entre as moléculas de água leva à quarta propriedade da molécula da água, que é a tensão superficial, entendido? Gerada pela força de atração entre as moléculas na superfície da água. Olha só, temos um esquema aqui para você ver isso em melhores detalhes, tá? As moléculas de águas mais superficiais da lâmina superficial de um lago, de um rio, é como se fosse uma película, tá? Uma película, que por sinal é difícil de invadir essa película. Professor, mas quando eu me jogo dentro d'água, rapidamente eu afundo por causa da sua massa e do seu peso, que é muito grande. Você consegue romper as pontes de hidrogênio que tornam essas moléculas de água mais superficiais aqui coesas, e aí você afunda na água. Mas você já deve ter visto um inseto que não tem um peso tão grande e uma massa tão grande, e ele praticamente flutua em cima dessa lâmina ou em cima dessa película coesa entre as moléculas de água da superfície da lâmina de água. Como é esse caso aqui, olha só, aqui eu tenho uma bolha, entendido ou não? Uma bolha coesa, tá certo? Aqui nessa bolha atuam forças de coesão, tensão, e ela se estrutura de forma arredondada, e aqui em cima nós temos um insetozinho, nós temos uma formiguinha aqui em cima, e ela consegue ficar aqui em cima, digamos, flutuando em cima da bolha de água, porque ela não tem peso nem massa suficiente para romper a tensão superficial. Acredito que você já deve ter ouvido falar num certo lagarto chamado de lagarto Jesus Cristo, porque ele é capaz de correr em alta velocidade por cima da água sem afundar. Ele consegue colocar as suas patas na superfície da água, ele tem certas membranas interdigitais entre os dedos que facilitam o processo, e ele pisa de uma determinada forma que não rompe as pontes de hidrogênio, quebrando a tensão superficial que iria fazer com que ele afundasse na água, beleza? Então, o lagarto Jesus Cristo é um excelente exemplo para que você entenda a importância da tensão superficial que existe da água, belezinha? Aí vamos agora para a quinta característica importante, que é moderador de temperatura. A água é um excelente regulador térmico. E para nós que somos animais homeotérmicos, não é isso? Nós dependemos muito da água para o controle da nossa temperatura interna. E por que a água funciona muito bem, professor, como moderador de temperatura? Porque ela apresenta um alto calor específico. Alto calor específico. Professor, o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessário para elevar 1 grama de qualquer substância em 1 grau Celsius. E no caso da água, você precisa fornecer uma quantidade de energia considerável para que você possa fazer com que 1 grama de água varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, como a água demora a esquentar, nos organismos homeotérmicos que podem ser submetidos a sol escaldante, o mecanismo de transpiração, o mecanismo de sudorese, faz com que a água, regule a temperatura interna. Você não vai superaquecer, exatamente porque há um intervalo de tempo relativamente longo para que a água aqueça a níveis muito elevados. Então isso
permite a manutenção da homeostase, a regulação da temperatura interna corporal, evitando que ela suba, se eleve acima de 36 graus Celsius. Então, o alto calor específico da água é extremamente importante como moderador de temperatura, como regulador térmico nos seres vivos. O homem de ferro seria possível? Claro que não. O ferro tem baixo calor específico. Você segura uma barra de ferro na mão e fornece calor. Rapidamente você não aguenta e solta a barra. Você pega um copo de água na mão, tá? E fornece calor. Você vai aguentar por um longo tempo, até que essa água atinja uma temperatura que você solte o copo. Entendido? Claro, estamos falando de um copo que seja feito de vidro, resistente ao calor. Beleza ou não? E aí, isso também, esse moderador de temperatura, além da importância para a manutenção da homeotermia, é também importante para a atividade enzimática no organismo. Você sabe que as enzimas, elas são extremamente sensíveis a temperaturas elevadas. Temperatura ótima do trabalho enzimático, 40 graus Celsius. Acima dessa temperatura, elas começam a sofrer desnaturação proteica. Entendido? Como a água regula termicamente o organismo, então mantém uma temperatura ideal para o trabalho das enzimas, que não irão correr risco de uma desnaturação e perda da sua atividade funcional. Tá? Falando em enzimas, reações químicas. Outra propriedade importante da água nas reações químicas. A água pode funcionar como reagente numa reação química, ou ela pode ser liberada de uma reação química como produto de uma reação. Professor, exemplo de quando, em que momento a água funciona como reagente? Nas reações químicas de hidrólise. Entendido? Então você vai quebrar, por exemplo, moléculas de açúcares. Então você quebra moléculas de açúcar, você fornece água, a água será um dos reagentes para quebrar, então, digamos o açúcar maltose, que é um disacarídeo formado pela reunião de duas moléculas de glicose através de uma ligação glicosídica. Entendido ou não? Então você fornece água, a água então reconstitui, tá certo? Os componentes que estão ligados aos carbonos das estruturas da glicose, separando então as duas glicoses, efetivando a quebra da molécula de maltose em duas glicoses. Então, nesse caso, quando a água faz uma reação de hidrólise, lise é quebra utilizando molécula de água, a água então está funcionando aí como reagente. Do mesmo modo, na formação da maltose, que é um disacarídeo formado pela reunião de duas moléculas de glicose, você então faz uma síntese por desidratação. Os grupos hidroxilas das ligações dessas moléculas de glicose, quando reage, sai daí uma molécula d'água e estabelece então a ligação entre os carbonos envolvidos dos dois monossacarídeos para formar o disacarídeo. É uma reação de síntese por desidratação, formando então a ligação glicosídica. A mesma coisa acontece entre aminoácidos, formando a ligação peptídica. Estamos falando isso só como exemplo, mas nós vamos estudar carboidratos, vamos ver como funciona esse estabelecimento e quebra da ligação, e também vamos estudar proteínas e vamos ver como essas ligações e essas quebras de ligações acontecem na formação das proteínas ligando aminoácidos ou decomposição da quebra das proteínas, tá, separando aminoácidos. Então envolvem reações de hidrólise, envolvem reações de síntese por desidratação. A água funciona como reagente ou funciona como produto. Sétima característica importante é a quantidade de água. A quantidade de água ela é variável em função de três fatores, em função da espécie. A nossa espécie tem cerca de 65 a 70% de água, um indivíduo adulto. Uma água viva é composta de cerca de 95% de água. Uma água viva ou uma carafela. Tem tanta água que é um animal de aspecto gelatinoso e translúcido. Certinho ou não? Então a quantidade de água varia em função da espécie. Varia também em função da idade. Quanto mais jovem,
mais água porque é maior a capacidade de retenção de água pelos tecidos. Quanto mais velho, menos água, porque se torna menor, metabolismo mais lento, torna-se menor a capacidade de retenção de água pelo indivíduo mais velho. Você pode testar isso. Pegue um bebê, meses de nascido, tá bem flexível, pegue o dedão do pé dele, traga-o para a testa dele. Ele vai morrer de rir com essa brincadeira. Agora faça a mesma coisa com o dedão do pé do seu avô. Você vai ver que há uma diferença imensa na flexibilidade das estruturas. E isso se deve, um dos fatores, pela falta de água. A quantidade de água também varia em função da atividade do tecido ou órgão. Se você considerar células musculares ou células nervosas, a quantidade de água existente nessas células é muito grande por causa da atividade metabólica destes tecidos, que é extremamente elevada, ok? Do mesmo modo, se você pensar em células epiteliais, que forma o revestimento da pele, o epitélio aqui, essas células são perfeitamente justapostas, metabolismo extremamente baixo, porque a sua função é apenas revestir. A quantidade de água existente nessas células é muito pequena. É tanto que quando você estuda o tecido epitelial, uma das coisas que o professor diz é o quê? Que o tecido epitelial tem células perfeitamente justapostas, sem praticamente nenhuma substância intercelular. Beleza? Então a quantidade de água varia em função da espécie, idade ou atividade do tecido ou órgão. Para encerrar, extremamente importante é a dilatação anômala da água. Entendido ou não? Você sabe que praticamente todas as substâncias, quando aquecidas, elas se dilatam e quando resfriada, elas comprimem. No caso da água, numa determinada faixa de temperatura, não é assim. Como funciona, professor? Vamos lá. Isso aí é o que se chama de propriedade anômala da água ou processo de dilatação anômala da água. O comportamento normal é, a partir de 4 graus Celsius até 100 graus centígrados, a água se comporta como qualquer substância que você conhece. Ela dilata, até evaporar no seu ponto de fusão a 100 graus centígrados. Aliás, seu ponto de ebulição a 100 graus centígrados. Mas, na faixa de temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, a água não se comporta assim. Tá certo? Quando esfria, ela expande, e quando esquenta, ela comprime. Tá certo? É um comportamento anômalo, é um comportamento diferente. E não poderia ser de outra forma, tá? A água é um dos compostos mais abundantes na natureza, 3/4 do planeta é de água, e é importante esse comportamento anômalo nessas baixas temperaturas, você vai entender por quê já já. Mas guarde com você o seguinte, você tem aqui o intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. De 0 a 4 graus Celsius, o que é que acontece aqui? 0, aí vai 1, 2, 3, até 4. Qual é a característica da água? É contrair. No que ela contrai, ela vai diminuir o seu volume e vai aumentar a sua densidade, né? O volume, consequentemente, diminui, aumenta a densidade, que são grandezas inversamente proporcionais. E aí o que é que acontece? De 4 a 0 graus Celsius, ela dilata. Tá certo ou não? Ela vai dilatar. Beleza? Ela dilata. Vai aumentar consideravelmente o seu volume e diminuir a sua densidade. Ela torna-se menos densa. E aí vem uma coisa super interessante, que é o seguinte, tá? Um lago de uma região extremamente fria, tá certo ou não? A temperatura está abaixo, digamos, de 0 graus Celsius. O que é que acontece aí? Como a partir de 4 graus Celsius, à medida que a água vai esfriando, ela vai dilatando, aumenta o volume, percebido ou não? Diminui a sua densidade. A placa de gelo, devido à diferença de densidade,
irá flutuar acima da massa líquida logo abaixo, fazendo com que essa massa líquida não ultrapasse a temperatura inferior a 4 graus Celsius, impedindo que o lago congele por completo. Já pensou se isso acontecesse? Se ele congelasse de cima até embaixo, a vida no meio aquático seria inviabilizada. Daí você percebe o quanto é importante essa propriedade anômala da água. É entendido ou não? E essa propriedade também tem interferência íntima nos estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, o que acontece então? Eu tenho interações fortes entre as moléculas, fortes ligações de hidrogênio. Essas fortes ligações de hidrogênio é quem empurram, é quem afastam as moléculas de água uma das outras, fazendo com que o seu volume seja aumentado e, consequentemente, a densidade diminuída. Tá certo ou não? E aí, no estado líquido, eu continuo tendo interações ainda fortes entre as moléculas devido às ligações de hidrogênio, só que tem um fato curioso aí, que é a questão dessas ligações de hidrogênio estarem se desfazendo e se refazendo constantemente. Então elas desfazem e refazem, desfazem e refazem, fazendo com que a água mantenha o seu estado de fluidez. Tá certo ou não? Quando você tem uma massa líquida. Por isso ela é tão fluida. Já no estado gasoso, o que acontece? As moléculas de água não apresentam mais interações. Sem ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio se quebram. As moléculas de água ficam soltas. Consequentemente, se afastam consideravelmente uma das outras. Evapora. Você diz então que a água agora está no seu estado de vapor. Beleza, galera? Chegamos então ao final da nossa primeira aula da biologia molecular, nossa primeira aula de bioquímica, estudando sobre água. Teremos outras aulas sobre água, envolvendo água alcalina, envolvendo água e qualidade de vida, tá? São mais 2 aulas importantes para a gente terminar esse conteúdo tão importante na bioquímica, na biologia molecular. Na descrição do vídeo, biomap da aula em PDF e os bioeses para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Nos encontraremos na próxima aula. Até lá!